Imagine que seu escritório seja o asfalto quente e que sua rotina seja uma eterna fuga da polícia e da humilhação. Imagine que cada moeda que você ganha venha misturada com o suor do medo e a dor do risco. Essa é a dura e invisível realidade de Clara. Aos 25 anos, ela carregava o peso de uma família nas costas. Sua mãe, doente crônica, dependia integralmente do pouco que Clara conseguia levantar. Desde que seu pai as havia abandonado, a única fonte de renda era o talento de Clara na cozinha. Ela tinha nas mãos o dom de fazer os melhores doces da cidade. Bolos, brigadeiros gourmet, trufas. Cada doce era uma obra de arte, feita com ingredientes simples, mas com capricho e a paixão de quem luta por algo maior. Eles eram feitos na madrugada, quando a cidade dormia, e vendidos debaixo do sol cruel da praça central, onde o fluxo de pessoas era maior. Mas ela não vendia apenas doces. Ela vendia a esperança de pagar o aluguel do dia seguinte e garantir o remédio caríssimo de sua mãe. Seu negócio era ilegal, precário e exposto. Ela não podia pagar uma licença, que custava 10 vezes o seu lucro diário, então vivia como um pássaro assustado, sempre atenta ao apito estridente da fiscalização. Ela desenvolveu o dom de saber exatamente quando a fiscalização estava se aproximando, e a adrenalina de fugir era constante. Clara era bonita, com longos cabelos escuros sempre presos e uma força nos olhos que desmentia seu cansaço físico. Ela usava roupas simples, lavadas e passadas, e empurrava um carrinho de bebê velho, adaptado para carregar seus produtos. Ela o decorava com flores de plástico e toalhas coloridas, em um esforço para trazer dignidade à sua atividade. Sua vida era uma linha tênue entre a sobrevivência e o desastre total. O desastre tinha nome, uniforme e era a encarnação da corrupção. O fiscal Torres. Um homem grande, com uma barba rala e um sorriso cínico, que parecia se alimentar do desespero dos pequenos vendedores. Torres não cumpria a lei, ele a negociava. Torres exigia propina diária. Se Clara não colaborasse, ele ameaçava confiscar todo o seu estoque, o que significava falência imediata e a volta para o buraco de onde ela lutava para sair. Clara, obstinada, orgulhosa e com um senso de justiça inato, recusava-se a ceder à corrupção. Ela o confrontava com argumentos, o que só alimentava a raiva do fiscal. O dia em que seu mundo desmoronou começou com uma manhã promissora. Ela havia vendido quase metade de seu estoque antes do meio-dia. O dinheiro para o aluguel estava quase garantido. Mas então, o apito estridente de Torres ecoou na praça. Fiscalização. Recolher tudo. Torres gritou, vindo em sua direção com 2 auxiliares. Clara tentou argumentar, implorar. Ela se ajoelhou, as mãos unidas. Por favor, Torres, é o sustento da minha mãe. Deixe-me vender só este carrinho. Juro que vou embora depois. Torres riu, cruelmente, sentindo o poder de quebrar o espírito de uma pessoa. Ele pegou o carrinho de Clara e, com um único e violento empurrão, virou-o no meio da praça lotada. Os doces finos, as trufas embaladas e os bolos, resultado de horas de trabalho na madrugada, se espalharam pelo chão, pisoteados pela multidão que formava um círculo indiferente de curiosos. O dinheiro do aluguel se dissolveu em chantilly e chocolate. A humilhação era total. Clara ajoelhou-se no asfalto quente, não para implorar, mas chorando de raiva e desespero. Ela tentou salvar alguns doces, mas era inútil. Ela olhou para Torres com ódio, enquanto ele acenava, satisfeito, e se afastava. Naquele mesmo instante, um carro discreto, mas de luxo, estava estacionado na esquina da praça. Dentro dele, um homem elegante, mas de aparência simples, Sr. Ricardo, observava Clara. Ricardo era um dos investidores anjo mais renomados do país, famoso por ter financiado startups bilionárias. Ele não estava ali por acidente. Ele estava observando. Enquanto Clara recolhia os restos humilhados de seu carrinho, seu celular, um aparelho velho e trincado, que estava em seu bolso, vibrou. Era uma notificação de uma mensagem de texto de um número totalmente desconhecido. A mensagem era curta, enigmática e totalmente fora de contexto para o momento. Eu vi sua determinação. A falência de hoje pode ser a fundação do seu futuro. Não se levante ainda. Responda a esta mensagem se quiser um desafio. Clara parou de chorar. Ela olhou para a tela do celular, depois para o carro escuro parado na esquina, depois para o caos de doces destruídos. Seu destino acabava de bater a porta,
no meio do seu maior desespero. Clara encarava o celular, sentindo a vibração da mensagem misteriosa. O nome era desconhecido, o conteúdo, inacreditável. O asfalto quente e grudento, sujo de chantilly e fragmentos de bolo, era o palco do seu dilema. Por um lado, estava a ruína, o estoque destruído, o aluguel atrasado e a necessidade urgente de cuidar da mãe. Por outro, estava uma promessa vaga e enigmática, vinda de um completo estranho. O carro de luxo na esquina ainda estava lá. O homem elegante, o Sr. Ricardo, mantinha os olhos fixos nela. Clara sentiu a tensão. Aquele não era um golpe, era algo mais profundo, um teste de caráter. Ela se levantou, limpou a poeira e o chocolate de suas mãos e digitou a resposta, seu orgulho falando mais alto que o desespero. Qual é o desafio? Se for apenas dinheiro, não me interessa. Eu só aceito trabalho, não caridade. A resposta de Ricardo foi imediata e surpreendente. Perfeito. Eu não estou comprando seu desespero, estou investindo na sua determinação. Encontre-me agora, na cafeteria A Elite, na Rua das Acácias. Não se atrase. E não limpe a sujeira. Deixe-a lá. Clara hesitou. A cafeteria A Elite era um templo de luxo e privilégio, o tipo de lugar onde ela só entrava para fazer entregas pela porta dos fundos. Ir até lá, vestida com suas roupas simples e marcadas pelo calor, parecia uma afronta. Mas a curiosidade e o fio de esperança eram mais fortes que a vergonha. Ela empurrou o carrinho velho para um beco seguro, deixou a sujeira no asfalto, como Ricardo havia ordenado, e partiu. O contraste entre a praça e o ambiente da Elite era chocante. Lá dentro, o ar-condicionado era gélido, o silêncio era pesado e os clientes, vestindo roupas de marca, a olhavam com desdém. Clara, com as sandálias gastas e a respiração ofegante, sentiu-se como um peixe fora d'água. Ricardo estava em uma mesa de canto, lendo um tablet. Ele se levantou assim que a viu. Não havia pena ou sarcasmo em seus olhos, apenas uma avaliação fria e objetiva. Ricardo não era apenas rico, ele tinha o olhar de quem construiu sua fortuna avaliando riscos e talentos. Sente-se, Clara, ele disse, gesticulando para a cadeira de veludo. Você tem 3 minutos para me convencer de que vale meu tempo. Não fale sobre seus doces. Fale sobre o seu problema. A fiscalização. Porque você, uma vendedora ambulante talentosa, está na mira de um fiscal corrupto. Clara não recuou. Ela sabia que precisava ser a lógica, não a emoção. Senhor Ricardo, eu não estou na mira de um fiscal. Estou na mira de um sistema. A licença é cara, o processo é lento e a burocracia favorece a propina. O fiscal Torres não me persegue por lei, mas por vaidade. Eu recuso ceder ao poder dele, o que o torna ainda mais agressivo. Ela falou sobre sua gestão financeira rigorosa, sobre como a margem de lucro apertada impedia de sequer cogitar a legalidade, e sobre a injustiça de ser penalizada por trabalhar. Ricardo ouviu tudo em silêncio. Quando ela terminou, ele assentiu. Você tem o essencial de uma empresária, senso de justiça, visão do sistema e gestão de riscos. Mas você está cometendo um erro crucial. Você está jogando o jogo deles. Você não precisa de uma licença, você precisa de um ponto fixo estratégico. Ele então fez sua proposta, que era, na verdade, um teste de fogo. Eu vou alugar para você um pequeno quiosque, por 6 meses, no Mercado Central. É um ponto de movimento triplo, seguro e com fiscalização controlada. Você não me pagará aluguel. Em troca, você tem que cumprir 3 metas. Aumentar o lucro em 50% no primeiro mês. Criar uma marca e um logotipo profissional. E, o mais importante, você deve destruir a reputação do fiscal Torres com provas de sua corrupção. Clara ficou atônita. Não era caridade, era um desafio completo, que envolvia negócios e justiça. E o que o senhor ganha com isso, senhor Ricardo? Ricardo sorriu, um sorriso calculista. Eu não estou investindo nos seus doces, Clara. Estou investindo na sua vingança. Eu preciso de alguém com a sua coragem para um projeto futuro, e seu sucesso será a prova de que você é a pessoa certa. Aceite o teste. Se falhar, eu perco o aluguel de 6 meses, mas você perde sua única chance de dignidade. Clara apertou a mão de Ricardo. O desafio estava aceito. Ela voltaria para a praça,
não mais para fugir da polícia, mas para recolher provas contra a corrupção. O mercado central não era a rua, mas estava longe de ser um paraíso. O quiosque alugado por Ricardo era minúsculo, quase um armário, espremido entre a peixaria do seu Jorge e a casa de temperos da dona Zélia. O ambiente era barulhento, caótico e altamente competitivo. Clara, acostumada a trabalhar sozinha no isolamento da rua, precisava agora competir com comerciantes estabelecidos e experientes. Sua primeira semana foi um fracasso humilhante. Os doces, que vendiam como água na praça, mal chamavam a atenção no mercado. Os clientes estavam acostumados com os sabores e preços da vizinhança. Seu lucro estava estagnado, longe da meta de 50% exigida por Ricardo. Clara sentiu o peso da promessa. Ela havia rejeitado a caridade e agora precisava provar que merecia a oportunidade. Se falhasse, voltaria para a rua, sem o carrinho e sem a dignidade. Foi então que ela se lembrou da segunda exigência de Ricardo: criar uma marca e um logotipo profissional. Ela percebeu que, na rua, seu produto vendia por necessidade e carisma. No mercado, precisava vender por identidade e qualidade percebida. Clara passou a madrugada redesenhando suas embalagens. Usando seu dinheiro contado, comprou papel cartão simples, fitas de cetim baratas e começou a usar seu próprio nome na marca: Doces Claras, a tradição reinventada. Ela mudou o foco, não vendendo mais qualquer doce, mas sim o brigadeiro gourmet definitivo. O novo logotipo era um desenho simples e elegante de uma colher de pau, simbolizando a raiz artesanal de seu trabalho. A mudança foi sutil, mas o efeito foi imediato. Os clientes, atraídos pela aparência profissional e a embalagem caprichada, começaram a experimentar. O boca a boca funcionou. Em apenas 10 dias, as vendas decolaram. No final do primeiro mês, Clara não apenas atingiu a meta de 50% de aumento no lucro, ela superou em 70%. O sucesso era agridoce. Ela estava provando seu valor nos negócios, mas o verdadeiro teste ainda estava pendente: a destruição da reputação do fiscal Torres. Ricardo, que monitorava tudo à distância, marcou um encontro em um café mais modesto. Parabéns, Clara. Você provou que tem visão empresarial. Mas a verdadeira força de um CEO está na sua capacidade de eliminar ameaças sistêmicas. O fiscal Torres é sua primeira lição de poder. Ricardo deu a Clara um celular novo, discreto e com aplicativo de gravação criptografado. Você vai precisar de provas irrefutáveis. Não adianta apenas dizer que ele é corrupto, você tem que mostrar. Encontre-o. Clara. Provoque-o a cometer o erro. Se ele aceitar dinheiro, grave. Se ele ameaçar, grave. Você agora não é uma vítima, é uma investigadora. A tarefa era perigosa. Torres era violento e poderoso dentro de seu círculo. Clara precisava voltar à rua, ao seu antigo território de caça, e se colocar intencionalmente em risco. Clara, agora com um novo senso de propósito e o peso do investimento de Ricardo, traçou um plano. Ela sabia que Torres não a deixaria em paz. Ela decidiu usar o que ele mais desprezava nela: sua teimosia e seu orgulho. No dia seguinte, em vez de se esconder no mercado central, Clara montou uma pequena e provocativa barraca na beira da praça central, a poucos metros do ponto onde ele havia destruído seu carrinho. Ela estava vendendo apenas alguns doces, mas a barraca era nova e tinha logo Doces Claras em destaque. Era um desafio público, um convite aberto para o confronto. Ela estava pronta para gravar a verdade e fechar, para sempre, a porta da humilhação. A nova barraca de Clara era uma afronta ao fiscal Torres. Pequena, mas impecável, com o logotipo Doces Claras desafiando-o silenciosamente. O quiosque no mercado central era seu refúgio legal, mas a barraca na praça era seu campo de batalha. Ela estava ali, de pé, no mesmo local onde a vergonha havia se derramado com chantilly, e seu coração batia com a adrenalina de um espião. O celular novo, o presente de Ricardo, estava ligado e escondido sob o balcão. O aplicativo de gravação criptografada estava ativado. Ela não estava mais fugindo, estava caçando. Não demorou muito. Torres, com seu uniforme sujo de pretensão, surgiu de dentro da multidão. Ele não gritou, como de costume. Ele caminhou lentamente, seu sorriso cínico congelado no rosto ao ver a garota do carrinho novamente, e ainda por cima com uma logomarca. Ora,
A rebelde voltou. Pensei que o lixo tivesse ensinado alguma coisa, Clara, Torres disse, apoiando-se no balcão e derrubando intencionalmente um pote de trufas. Clara, controlando o tremor nas mãos, respondeu com a voz surpreendentemente firme. Eu estou trabalhando, fiscal Torres. Eu paguei minha taxa de ocupação daquele dia e a licença para este mês está sendo processada. Ela mentiu sobre licença, mas sabia que Torres não verificaria a papelada de um pequeno vendedor. A mentira provocou a raiva de Torres. Licença. Você acha que papel me compra? Eu sou a lei nesta praça, garota. E a lei diz que você me deve o dobro de ontem por essa sua ousadia. E mais uma taxa extra por essa sua logomarca de luxo. O total é de R$ 300. Agora. Ou o seu Doces Claras vai ser esmagado junto com o seu ego. Clara havia atingido o ponto. O diálogo forçava Torres a ser explícito sobre a propina. Ela precisava de mais detalhes, de uma prova irrefutável de que o dinheiro era para seu bolso, e não para o Estado. R$ 300. Que absurdo! Preciso de um recibo, fiscal. Não posso dar R$ 300 sem um documento legal, ela insistiu, jogando a carta da burocracia contra o corrupto. Torres gargalhou. Um som rouco e nojento que era audível para as pessoas que passavam, mas que estavam acostumadas demais para intervir. Recibo. Eu sou o seu recibo, Clara. O meu silêncio é o seu recibo. Esse dinheiro é pela minha vista grossa. Eu sou a lei, eu sou a rua. Agora me pague, antes que eu decida que você está vendendo comida estragada. Ele fez o movimento. Torres estendeu a mão aberta, esperando dinheiro, enquanto seu corpo avançava para cima da bancada. Era o momento mais perigoso, a culminação do desafio. O medo de ser pega era intenso, mas a raiva de ser humilhada novamente era mais forte. Clara, então, fez a jogada de mestre. Ela pegou um bolo de chocolate ainda quente e o atirou, com força, no peito do fiscal. A cena foi um caos. Torres, perplexo e sujo de chocolate, cambaleou para trás. A multidão, que assistia a cena com desinteresse até então, se moveu. Você é um parasita. Clara gritou, garantindo que o áudio registrasse a indignação dela, mas o fiscal já estava fora de si, com a gravação de sua confissão de suborno no celular de Clara. Torres gritou, furioso e coberto de glacê, e partiu para cima do balcão. Mas não o da Clara, e sim de um vendedor vizinho, em um ato de fúria cega e indiscriminada. Ele virou uma barraca de sucos, a vingança de chocolate e o poder de Torres em colisão total. Clara aproveitou o caos. Pegou a barraca em miniatura e saiu correndo, misturando-se à multidão, seu coração pulsando uma batida de vitória e terror. A prova estava gravada. A vingança, por enquanto, estava servida. Ela se refugiou em um ônibus, enviando imediatamente o arquivo criptografado para Ricardo. A resposta foi apenas um emoji de punho fechado, indicando a missão cumprida. No mercado central, a segurança de seu quiosque era agora um santuário. Mas o jogo havia mudado. Clara não era mais apenas uma vendedora de doces. Ela era uma espiã, uma investigadora, e uma das peças mais importantes no grande esquema de poder do Sr. Ricardo. O próximo passo seria legal e implacável. O vídeo de Torres não demorou a circular. Ricardo, com seus contatos na imprensa e no meio jurídico, garantiu que a gravação não apenas chegasse às mãos da prefeitura, mas fosse viralizada nas redes sociais e em noticiários locais. A imagem do fiscal Torres, coberto de chocolate confessando descaradamente sua corrupção em troca de R$ 300, era a prova que a cidade precisava. A repercussão foi imediata e avassaladora. Em menos de 48 horas, o fiscal Torres foi afastado e preso, enfrentando um processo por extorsão e abuso de poder. O episódio foi um triunfo pessoal para Clara, mas também uma vitória moral para todos os vendedores ambulantes que sofriam com a opressão. A vingança de Clara foi servida fria, no formato de uma denúncia pública irrefutável. Ela havia completado o desafio de Ricardo com excelência, usando a inteligência e a coragem. Com a ameaça eliminada, era hora de Clara focar no futuro. Ricardo a convocou para um encontro em um dos mais altos e luxuosos prédios da cidade, em seu escritório particular. Clara, ainda vestida com suas roupas de vendedora, sentiu a mesma vertigem de quando pisou na elite, mas agora carregava a confiança de uma vencedora. Você não apenas vende doces,
Clara, Ricardo disse, olhando-a com admiração. Você vem de determinação. O desafio estava em provar que você não foge de um problema, você o desmantela pela raiz. Sua gestão de risco foi impecável. Ricardo então apresentou o próximo nível do desafio. O quiosque é pequeno demais para você. O seu talento é para o exponencial. Eu vou investir uma quantia considerável para abrir o seu primeiro ponto de venda no shopping mais movimentado da cidade e para registrar sua empresa legalmente. Mas em troca, você não pode mais ser apenas a confeiteira. Você tem que se tornar a CEO. Clara ficou atônita. De vendedora ambulante a empresária de shopping. Era um salto de 10 anos em 1 minuto. Eu não sei gerenciar uma loja, senhor Ricardo. Eu sei fazer doces e sei lutar na rua. Não sei sobre impostos, funcionários, marketing de alto nível. Ricardo sorriu, um sorriso de mentor. Você sabe lógica, e isso é o suficiente. Mas você precisa de ferramentas. Pelos próximos 6 meses, você fará um treinamento intensivo, particular e pago por mim, com os melhores consultores de negócios, finanças e marketing. Você vai aprender a ler balanços, a montar um plano de expansão e a negociar com fornecedores. Você vai sair da confeitaria e entrar na sala de reuniões. O treinamento foi brutal e implacável. Clara, que estava acostumada ao esforço físico, teve que se adaptar ao esforço mental e intelectual em tempo integral. Ela trocou o calor do asfalto pelo ar-condicionado gélido das salas de consultoria. Os livros de receitas foram substituídos por manuais de contabilidade e estratégia de mercado. Muitas vezes, ela chorava de frustração e exaustão, sentindo-se burra e defasada em relação aos conceitos complexos. A pressão era imensa, ela não podia falhar com Ricardo, e nem consigo mesma. Aos poucos, o brilho de seus olhos mudou. O medo deu lugar ao conhecimento. O cansaço físico deu lugar ao cansaço intelectual. Ela descobriu que o rigor que usava para medir os ingredientes dos seus doces era o mesmo que se aplicava à leitura de um balanço financeiro. A disciplina para acordar às 4 horas da manhã e produzir era a mesma necessária para varar a madrugada estudando sobre fluxo de caixa. A vendedora ambulante estava morrendo para dar lugar à executiva. Clara usou sua experiência de rua como sua maior vantagem. Ela sabia o que o cliente queria e, principalmente, sabia o valor de cada centavo. Os consultores ficavam impressionados com a rapidez com que ela absorvia o material e aplicava a lógica do mundo real aos problemas teóricos. Ao final do treinamento, 6 meses depois, Clara não era mais a mesma. Ela usava roupas elegantes e profissionais, falava com a segurança de uma empresária e carregava o peso da responsabilidade de uma nova empresa. O quiosque no Mercado Central, agora gerido por uma gerente que ela treinou, era apenas o laboratório. A inauguração da sua primeira loja no shopping de luxo, Clara's Gourmet Emporium, seria o seu batismo de fogo no mundo corporativo, onde ela venderia seu conhecimento, não apenas seus doces. A inauguração da Clara's Gourmet Emporium no shopping de luxo foi um evento discreto, mas de impacto imediato. O design da loja era elegante, as embalagens luxuosas e, acima de tudo, o produto era estrela. Clara não vendia apenas doces, ela vendia a perfeição artesanal de quem aprendeu o valor de cada ingrediente. O sucesso foi estrondoso. A fila na porta incomodava os vizinhos de loja e, rapidamente, o faturamento disparou. Seu sucesso, no entanto, despertou a ira de uma gigante do setor. A Doce Supremo, uma rede de confeitarias com lojas em todo o estado, conhecida por sua produção em massa e seu poder de mercado. A proprietária, Dona Helena, uma mulher de meia-idade, fria e extremamente poderosa no mundo corporativo, viu Clara como uma ameaça insignificante que precisava ser esmagada rapidamente. Para Dona Helena, a garota da rua que vendia doces artesanais era uma aberração que ameaçava a hegemonia da produção industrial. Ela não atacou Clara com palavras, mas com táticas corporativas implacáveis. O primeiro ataque foi a guerra de preços. A Doce Supremo, que estava localizada a poucos metros de Clara, reduziu o preço de seus produtos mais vendidos, o brigadeiro e o bolo de pote, a um valor abaixo do custo de produção de Clara. Era uma tática de predador, vender no prejuízo para forçar o concorrente menor à falência. Em poucos dias, as vendas de Clara caíram drasticamente. O segundo ataque foi a pressão sobre fornecedores.
Dona Helena usou sua influência para persuadir os grandes fornecedores de chocolate e manteiga a não venderem para Claras Gourmet Emporium, alegando que a nova empresa não tinha solidez financeira. De repente, Clara viu-se sem matéria-prima e com os prazos de entrega comprometidos. Clara sentiu o pânico. O ataque era mais limpo e sutil do que o de Fiscal Torres, mas muito mais destrutivo. A pressão para cumprir as metas de Ricardo, manter os funcionários, que ela havia treinado com carinho, e provar seu valor era quase insuportável. Era o mesmo medo da falência que sentia na rua, mas em um ambiente de ar-condicionado e mármore. Ela ligou para Ricardo, em pânico. Eles estão me esmagando, senhor. Eu não posso competir com o prejuízo deles. Ricardo foi direto. Você está certa, Clara. Você não pode vencer uma guerra de preços contra um gigante. Você precisa vencer uma guerra de valor. Use o que aprendeu. Volte à lógica da rua. Clara passou uma noite inteira analisando seu balanço, usando o conhecimento financeiro que havia adquirido. Ela percebeu que Dona Helena poderia vencer no preço, mas jamais poderia vencer no custo de oportunidade e na flexibilidade. A contra-estratégia de Clara. Logística artesanal e flexível. Clara lembrou-se de seus dias de ambulante. Ela parou de depender dos grandes fornecedores e buscou pequenas fazendas de cacau e produtores de manteiga artesanal, que a Doce Supremo ignorava por não terem escala industrial. Ela garantiu produtos exclusivos e de qualidade superior. Marketing de experiência. Em vez de focar no preço, Clara focou na história. Ela começou a contar aos clientes, de forma elegante, a origem artesanal e a paixão por trás de cada doce. O valor percebido de feito à mão e exclusivo disparou, distanciando-se do preço baixo e industrializado de Dona Helena. Vendas casadas e otimização. Usando seu treinamento em finanças, Clara criou combos e vendas casadas inteligentes, aumentando o valor médio da compra e otimizando o estoque, garantindo que cada ingrediente gerasse lucro máximo. A reação do público foi imediata. Os clientes, embora tentados pelos preços baixos da Doce Supremo, voltavam para Claras Gourmet Emporium em busca da experiência, do sabor e da história. A tática predatória de Dona Helena falhou, pois as pessoas não queriam preço baixo, queriam o doce da mulher que havia lutado contra o sistema. A Doce Supremo, perdendo clientes para a pequena e nova concorrente, teve que desistir da guerra de preços. Dona Helena ficou furiosa, mas silenciada pela superioridade de um produto feito com alma e estratégia. Clara havia vencido a guerra corporativa, provando que a disciplina da rua, quando combinada com a lógica empresarial, era invencível. Mas a vitória nos negócios não era o final. Ela precisava enfrentar a última porta do seu passado. O sucesso da Claras Gourmet Emporium se tornou um estudo de caso no mundo dos negócios. A história da vendedora ambulante que derrotou uma gigante corporativa com estratégia e qualidade foi contada em revistas especializadas. Clara, antes uma figura invisível na rua, era agora uma empresária requisitada para palestras e entrevistas. Ricardo, satisfeito com o resultado de seu investimento e com a prova de caráter de Clara, convocou-a para a reunião mais importante de sua parceria. O encontro ocorreu no alto de um arranha-céu, onde a vista panorâmica da cidade lembrava o tabuleiro de xadrez que eles jogavam. Você é um ativo valioso, Clara, Ricardo começou, com um tom de finalização de negócio. Você superou todos os testes. Você tem visão, disciplina e a coragem moral que falta em 99% do CIOR que eu conheço. Agora é hora de formalizar nossa parceria. Ricardo propôs um investimento maciço para expansão, transformar a Claras Gourmet Emporium em uma franquia nacional, abrindo 20 novas unidades nos próximos 2 anos. Ele ofereceu a ela a maior parte das ações, mantendo apenas uma participação minoritária para si. Não era mais um empréstimo ou um desafio. Era uma sociedade entre iguais. Clara, agora uma CEO experiente, não aceitou a oferta de imediato. Ela analisou a proposta de Ricardo, fez contrapropostas e negociou as cláusulas de risco e retorno com a mesma frieza que usava para lidar com fornecedores. Ela estava provando que era mais do que uma confeiteira talentosa. Era uma estrategista de alto nível. O acordo foi selado com um aperto de mãos firme, marcando a ascensão final de Clara ao topo do mundo empresarial. Com o novo capital, a expansão começou. Clara não só administrava a nova rede de lojas, como também criou uma fundação de apoio ao empreendedorismo de rua, dedicada a ajudar vendedores ambulantes a legalizar seus negócios e enfrentar a corrupção.
Ela estava usando seu poder para mudar o sistema que um dia tentou esmagá-la. No entanto, o sucesso trouxe de volta as lembranças do passado. Um dia, revisando um relatório de imóveis para as futuras unidades da franquia, um endereço chamou sua atenção. O antigo prédio comercial de luxo, adjacente à Praça Central, onde o fiscal Torres trabalhava. O prédio estava à venda devido a problemas de gestão e falência. Clara sentiu um arrepio. Aquele prédio não era apenas um imóvel, era o símbolo da opressão que Torres representava. Ela percebeu que a sua vingança não estaria completa até que ela desmantelasse o poder do corrupto em seu próprio território. Ela convocou Ricardo e, de forma lacônica, disse: "Preciso que a nossa holding de imóveis compre aquele prédio, o da Praça Central. Não para abrir uma loja, mas para que seja a sede da nossa nova fundação. E eu quero a posse imediata." Ricardo não questionou a motivação de Clara. Ele apenas deu o ok para a operação. A compra foi executada em sigilo e em tempo recorde. A antiga sede da fiscalização corrupta, o local de onde Torres operava, seria transformada no centro de apoio aos empreendedores que ele perseguia. A notícia da compra chocou a prefeitura e a imprensa local, que soube que a empresária por trás da compra era Clara, a ex-vendedora ambulante. O círculo estava quase fechado. Mas faltava um último, e crucial, passo: o acerto de contas pessoal. O fiscal Torres, liberado sob fiança e humilhado publicamente, tentava refazer sua vida, vivendo no anonimato e no desprezo. Clara, agora proprietária do seu antigo castelo de poder, preparou o palco para o encontro final. Ela sabia que precisava olhar para Torres, não mais como a vítima ajoelhada, mas como arquiteta de sua própria justiça. Clara havia transformado o antigo prédio da fiscalização em um espaço de luz e esperança. O prédio, antes um símbolo de opressão, era agora sede da Fundação de Apoio ao Empreendedorismo de Rua, o centro de onde ela operava sua vingança construtiva contra a corrupção. Para o dia da inauguração da fundação, Clara fez questão de organizar um evento simples, mas carregado de significado. Vendedores ambulantes que antes fugiam da fiscalização estavam agora no pátio do prédio, vendendo seus produtos com orgulho e licença legalizada. Clara, vestindo um elegante taier executivo e com a postura inabalável de uma CEO, estava prestes a discursar quando foi informada por seu assistente que havia um homem na porta implorando para falar com ela. Um homem que se recusava a sair. Ela sabia quem era. Fiscal Torres, que havia sido demitido, processado e abandonado por sua família, estava na miséria. Ele havia perdido tudo e tentava reconstruir sua vida, mas ninguém o contratava. Ele implorava por uma chance, por um favor. A mesma chance que ele nunca deu a Clara. Clara o recebeu em sua nova sala, o antigo gabinete do chefe de fiscalização, agora decorado com arte moderna e pranchetas de planejamento estratégico. Torres, com as roupas amassadas e o rosto marcado pela derrota, estava irreconhecível. "Doutora Clara, eu não sei como começar. Eu estou no fundo do poço. Eu perdi tudo. Eu sei o que fiz. Mas, por favor, me dê uma chance. Eu preciso de um emprego. Qualquer coisa na sua nova fundação", Torres implorou, os olhos marejados de lágrimas falsas de arrependimento e desespero. Clara o observou por um longo minuto. Ela não sentiu ódio, mas sim uma fria e calculada satisfação. A cena era a imagem exata da inversão de poder. "Fiscal Torres", Clara disse, a voz calma e cortante, "você me pediu R$ 300 por um recibo falso, e me custou R$ 300.000 para derrubar o sistema que você representava. Você não quer um emprego. Você quer o poder que perdeu." Ela continuou, sem vacilar: "Eu não vou te dar caridade. Eu vou te dar uma oportunidade, a mesma que você negou a todos que trabalhavam duro. O fiscal Torres não serve para trabalhar na minha fundação, mas o cidadão Torres pode aprender o valor da dignidade." Clara lhe ofereceu um trabalho como zelador no prédio da fundação, o mesmo prédio que ele havia corrompido. Uma função de limpeza e manutenção, simples e honesta. Ele teria que trabalhar com os vendedores que ele antes humilhava. Um trabalho onde ele teria que olhar para baixo para limpar o chão, exatamente onde Clara havia se ajoelhado chorando. Torres aceitou, curvando-se à superioridade moral e financeira de Clara. A dívida de humilhação estava paga com trabalho e dignidade. A lição de Clara era poderosa. A verdadeira retribuição não está em esmagar o inimigo, mas em transformá-lo, forçando-o a viver sob seu novo sistema de valores.
Ela não se tornou rica apenas financeiramente, ela se tornou invencível em sua justiça. O Sr. Ricardo viu a determinação de uma mulher que, mesmo diante da ruína, recusou a caridade e exigiu um desafio. Ele investiu na coragem dela, e colheu uma empresária que não apenas construiu um império de doces, mas reformou uma parte da sociedade. E você, que ouviu esta história de superação até o fim? Qual é o medo que está te paralisando? Qual é a sua vocação que está sendo sufocada pela opressão ou pela humilhação? Clara te provou que o seu talento é a sua moeda mais forte. Não negocie seu valor por medo. Não aceite a caridade quando você pode exigir o mérito. Use a raiva da injustiça como seu maior combustível para a mudança. Deixe-me saber nos comentários. Me diga de onde você está vendo esta história. De que país ou cidade você me acompanha? Se esta história te inspirou a lutar pelo seu negócio ou pela sua dignidade, compartilhe este vídeo. Porque a melhor vingança é sempre o sucesso. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de vida, de superação, de pessoas que se recusaram a ser vítimas. Porque no final das contas, o asfalto quente pode ser o melhor lugar para plantar a semente da sua vitória. Obrigada por me acompanhar até o final. Nos vemos na próxima história. Com carinho.